Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 4º episódio do podcast Negócios Acima da Média, o podcast da Devin. Esse podcast ele é um espaço para trazer voz e vez para histórias de empreendedores, histórias de negócios que fazem a diferença, que são acima da média. Hoje estou aqui, meu nome é Emílio Teixeira, estou aqui com o nosso co-host e sócio da Devin, Gaspar Peixoto. Seja muito bem-vindo, Gaspar. Perfeito, Emílio. Vamos começar mais uma jornada aqui. Nosso 4º episódio, o primeiro do ano, né? Primeiro do ano. Terminamos o ano com a fala do Marconato, né? E com Exato. o Diogo. E agora vamos começar essa nova jornada aqui, recebendo o pessoal da Sumódulo, né? E o Gabriel da Fenícia. Com o pé direito, né? Isso, então, perfeito. Seja muito bem-vindo novamente ao podcast, Gabriel, né? O Gabriel que é representante da Fenício, sócio da Fenício, né? Hoje CRO da Fenício, que é um cara que entende muito sobre vendas, processos de vendas, neurolinguística. Seja muito bem-vindo de novo. Boa. Obrigado, Emílio. Obrigado, Gaspar. Segunda vez aqui, já estou mais habituado já é com da a casa, né? Mas obrigado, pessoal, de novo aí pelo convite. E está conosco hoje também aqui Felipe Mandelli, né, CEO da Sul Módulos, né, uma empresa que já está há 38 anos aí no mercado, crescendo, passando por uma fase de transformação entre gerações, né? Então nos orgulha muito a tua presença. Seja muito bem-vindo, Felipe, ao 4º episódio do podcast Negócios Acima da Média. Obrigado, estamos aí também para trocar uma ideia boa hoje aqui. Ah, super bem-vindo. E aí, Gaspar, o que nós vamos falar hoje, então, sobre o episódio? Olha, eu acho que hoje o nosso mote, quando a gente fala sobre negócios acima da média, normalmente o pessoal pensa em performances, em números, né, e rentabilidade, crescimento, não, mas a gente está sempre procurando ampliar essa visão e trazendo uma abrangência de que negócios acima da média não são só negócios que têm números grandiosos, né? Mas são negócios que fazem alguma coisa de diferente e que servem de inspiração, né? Então, além de performar bem, eles têm alguma característica, né? E a gente vai tentar explorar um pouco sobre como que no processo, por exemplo, da Sumódulos, eles trabalham. Nós estamos começando um ano, né? Exato. Como que comece a se construir esse novo ano, além do número da meta, mas como que se estrutura a organização para conseguir atingir esses objetivos que são estabelecidos, né? E vocês sabem que eu preciso confessar para vocês que hoje, nas mídias sociais, me incomoda um pouco esse movimento que às vezes existe mostrando negócios que escalam fácil, que crescer é fácil. E, de fato, empreender no nosso país é uma missão hercúlea, né? E, então, abrir um negócio, manter esse negócio vivo, seja por custos, estrutura, burocracia, né? É uma dificuldade. E crescer um negócio é ainda mais difícil, né? Eu gostaria de citar aqui o Flávio Augusto, né? Da Geração de Valor, um empreendedor extremamente reconhecido no nosso país. E ele diz o seguinte, que empreender não é só sobre glória, mas é principalmente sobre sacrifícios, né? Então, não é sobre equilíbrio. Ele diz o seguinte, que nenhum negócio que ele conhece, que escalou, que cresceu exponencialmente, e que é acima da média, ele se construiu em cima de um processo fácil. Não é equilibrado, é um processo de sacrifício, de crescimento, de história, né? A gente teve outros negócios aqui, como a Pacar, né, Gaspar, no nosso primeiro episódio, contando também essa história ao longo de seus 40 e poucos anos, de que como começou lá, com poucos recursos, batalhando. E hoje aqui a gente tem um outro case super interessante, que é o case da Sumódulos, né? Então, eu queria te perguntar, Felipe, como é que é o bastidor de um negócio que passou por uma história e que segue crescendo, se desenvolvendo acima da média? A gente está hoje com 38 anos lá de mercado e o nosso negócio teve uma sucessão, né? Hoje a gente eu e meu irmão lá já sucedemos a empresa e aí teve a mudança de gestão, né? Da gestão que iniciou, tudo muda, as pessoas mudam, o mercado muda muito e o nosso negócio segue sólido, segue crescendo devagar, né? Sem fazer muita loucura, crescendo com base, né? Isso é o que a gente valoriza muito lá. E a gente valoriza muito também o ambiente interno ali, não só o que aparece para fora no marketing da empresa, que tem muita empresa que no marketing que se olha de fora parece que é tudo lindo, tudo... Quase as empresas de novela, né? Exato. Tudo, nada... O marketing aceita tudo, né? E aí tu vai olhar a fundo no ambiente da empresa, não é bem assim, né? Assim. As pessoas estão ali, não gostam, às vezes, de estar ali, é uma meio obrigação, assim, muita pressão, né? Então, a gente tem muita rotatividade que não mostra no marketing, né? O nosso negócio ele é bem sólido, ele cresce devagar e com base.
Não, o faturamento é bem estável, sempre um crescimento ali que a gente consegue manter constante, né? Não tem muita rotatividade, a gente valoriza muito o ambiente, né? Da pessoa que está ali, se sentir bem de estar ali, de querer estar ali, puxar para o mesmo lado a corda que a gente imagina ali, né? Que bacana. Isso conversa muito com o que nós falamos no último episódio, no episódio 3, onde tanto o professor Marconato quanto o Diogo, que é presidente da SETA, estavam falando, né, que não é simplesmente sobre gerar resultados e tudo mais, você tem que trabalhar muito em cima das pessoas, né? E essa visão é uma visão que eu compartilho também contigo. O negócio ele tem que ir além do retorno dele e ele tem que trazer também satisfação para quem faz parte dele, né? Isso é muito bonito. Tem que ter a qualidade de vida, né? Isso foi uma diferença de gestão, porque antigamente não se tinha muito isso, né? Antigamente era vestir a camiseta e trabalhar e deu, né? E o mercado vai mudando, as pessoas vão mudando. E aí, se tu não pensar nisso e continuar com aquela gestão só antiga e não mudar um pouco o pensamento ali, tu acaba ficando meio sem gente boa, assim, do teu lado, né? Claro. Exatamente. Então, sobre um negócio também ser acima da média, quando o negócio ele não é só para os sócios ou só para o proprietário, Só mas pro resultado financeiro, né? Exato, mas é sobre também como que gera valor para quem está ao redor, né? Seja os fornecedores, parceiros, né? E nessa batida, uma coisa que no início do ano, geralmente a gente pensa muito em metas, né? Metas. Quanto que eu quero crescer, quanto eu quero faturar, quantos clientes novos eu quero atingir, que mercados eu quero entrar. E eu acho que essa é uma tendência natural, né? De início de ano, e a gente precisa estabelecer, né? Isso é ponto. Agora, com um mercado sempre em mudança, né? Que antigamente a gente já falava sobre isso esses dias. Quando eu fiz a minha faculdade, Gaspar, ainda acho que no século passado, a gente falava muito em planejamento, né? Em planejamento de 5 anos, né? Hoje, com as mudanças de mercado, acho que se a gente falar sobre um planejamento para o próximo ano, talvez já seja uma loucura tentar prescrever o que vai acontecer. E aí, nesse sentido, faz sentido que a gente pense não só sobre metas, mas como que a gente vai montar a máquina de vendas ou a máquina de crescimento do negócio para que ele, de fato, entregue os resultados que a gente está buscando, né? Ou seja, como que eu organizo pessoas, processos, produto, né? E aí eu acho que conecta muito também com o trabalho da Fenício, né? Com o que o Gabriel e os sócios dele, a equipe dele estão trabalhando, que é como montar uma máquina que entrega resultado mês a mês, né? E aí, Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso episódio novamente. E, cara, como que a gente cria esse passo a passo? Boa. Cara, assim, falando em planejamento estratégico, né? Como tu mencionaste, assim, é possível fazer um planejamento de 5 anos. E eu diria que um planejamento de 1 ano, ele é importante. E tem um erro que as empresas cometem muito quando fazem um planejamento atual, que é o seguinte: eu me reúno em dezembro, no final do ano, quando já acabou toda a loucura, lá muito próximo do Natal, sento com todos os meus colaboradores, sento com a gestão, monto um cronograma para o próximo ano, que demorou ali 2, 3 dias, 1 ou 2 turnos, bem complexo. E, cara, em janeiro, pego esse papel, guardo numa gaveta e depois tiro só em dezembro do ano que vem, né? Então, a falta de acompanhamento é um problema grande e comum nas empresas, né? E nós conversamos um pouco disso antes. Uma coisa que a gente trabalha muito na Fenício é a questão de usar OKRs trimestrais, né? Então, ok, é importante eu realizar o meu planejamento do ano e por trimestre. E não só fazer um planejamento de falar números e escrever números num papel, né? Mas quais são os números que eu preciso alcançar, quais são as áreas deles e quais são as atividades que eu tenho que fazer semanal para alcançar esse número, né? E aí, usando a metodologia de OKR, eu acho que é uma forma muito fácil de eu perceber se eu estou no caminho correto ou não, né? Gabriel, para quem não conhece o OKR, tu poderia trazer um pouco uma introdução a essa pauta? Claro, o OKR é um acrônimo, né? Em inglês também. Eu falo que é comum as empresas trazerem sempre com a linkedização do mundo aí umas metodologias com nome inglês, e agora eu estou trazendo uma, né? Mas basicamente o OKR é... Te pegamos na contradição aqui. Me pegaram na contradição, né? Mas o OKR basicamente é Objective and Key Results, né? Então, quais são os meus objetivos e quais são os resultados-chave que eu vou medir. Então, eu tenho que trabalhar as duas coisas, né? Qual que é o número final, ou seja, qual que é o meu objetivo para o final daquele período. E aí, dentro de OKR, eu posso trabalhar em 3 meses, 6, 12. O mais comum é 3 meses, né? A metodologia original trabalha isso. Então, quais são os meus objetivos?
por área. Então, eu posso dizer que o meu objetivo para Q1 de 2026 vai ser chegar em um número X de seguidores no Instagram, no meu LinkedIn, vai ser ter um número específico de downloads no meu site, por exemplo, de SQLs, de MQLs. Para a parte de vendas, eu posso dizer que o meu objetivo principal ele é ter vendido, não faturado, né? Porque daí o faturamento seria um OKR financeiro, mas ter vendido, sei lá, 5 milhões, por exemplo. Então, esses são os meus objetivos macro. E aí eu tenho os meus key results, né? Que seriam meus resultados semanais que eu vou acompanhar para isso. Então, por exemplo, se eu tenho lá no meu OKR de vendas, né, que eu tenho que vender 5 milhões em 3 meses, eu separo isso em quanto que eu tenho que vender por mês e quais são as atividades que eu preciso fazer semanalmente para chegar nisso. Porque de nada adianta eu dizer que eu vou vender 5 milhões em 3 meses e aí chega no segundo mês, na semana 13, eu vendi 2 milhões e eu digo, porra, é agora, né? Então, que atividades que eu tenho que fazer para alcançar esses resultados? Bom, e aí eu faço, né, várias engenharias reversas e cálculos para isso, mas um exemplo seria, eu semanalmente preciso fazer 50 prospecções. Desses 50 prospecções, eu tenho que minimamente falar com 10 contatos, por exemplo. Desses 10 contatos que eu falei, eu preciso gerar uma reunião qualificada por semana. E eu vou semanalmente, com a minha equipe, acompanhar esses números. Porque daí eu consigo mudar o meu curso muito mais rápido, né? Então, se eu sei que na semana 2 eu deveria ter feito 10 reuniões qualificadas e eu fiz 5, bom, eu preciso mudar alguma coisa aqui na minha estratégia para chegar nesse número. Isso é muito mais aplicável, né, Felipe? Tu ter o desdobramento, porque efetivamente a tendência de empresas que fazem aquele planejamento grande, aqueles grandes números, né? E não revisitam isso. E elas normalmente chegam na metade do ano e dão uma olhada como é que está indo aqui. É muito mais fácil, às vezes, elas ajustarem essa meta para menos do que elas buscarem aquele número. Então, no momento em que você faz o desdobramento de uma estratégia em pontos menores, você dá mais tangibilidade daquilo que a equipe tem que fazer e você controla melhor e pode fazer os ajustes, né? Tá. E uma coisa legal, só um parênteses também, que quando eu faço esse desdobramento usando essa metodologia de OKRs e eu faço essas micro entregáveis semanais, muitas vezes eu tenho que mudar o planejamento, tá? Isso é uma coisa que acontece muito com os clientes, que eles falam, cara, eu quero crescer 20% esse ano. Ok, 20% pode não parecer muito para algumas pessoas, mas, cara, dependendo do tamanho da empresa, 20% é muito, né? E aí ele fala assim, para isso eu só preciso aumentar lá 2 reuniões por semana. Mas aí, cara, eu vou ver o trabalho que eu tenho que executar para aumentar 2 reuniões por semana em relação à equipe dessa empresa, em relação ao investimento de marketing, investimento de plataformas, a conta não fecha. E aí, quando eu separo isso semanal, eu chego à conclusão que, cara, eu não consigo chegar nesse número com a minha equipe atual. Então, ou eu tenho que contratar mais pessoas, ou eu tenho que aumentar meu investimento em marketing, ou eu preciso ter uma carga horária de trabalho muito maior do que eu estou tendo hoje, né? Então, eu sei que eu não vou chegar nessa meta de 20% com a estrutura atual. E aí eu entro num outro passo que é, bom, em cima disso, vale a pena, no momento atual da empresa, a gente fazer esses investimentos para chegar nesse 20% ou talvez não é o momento? É interessante esse ponto que tu trazes, porque quando a gente pensa em empresas e crescimento, 20% é um patamar hoje que é definido como empresas de alto crescimento. Ou seja, empresas que crescem consistentemente a 20% ao ano são empresas de alto crescimento. E essas empresas são menos de 1% da regra geral, né? Ou seja, e aí o número ele quebra com aquela narrativa de que muitas vezes a gente parece que todo mundo está crescendo, mas a verdade é que poucas empresas crescem com consistência ao longo do tempo. E aí eu acho que eu queria direcionar uma pergunta para o Felipe, porque a gente estava falando agora há pouco, Gabriel, de tudo que acontece quando a gente acerta esse passo, né? Desses rituais que são importantes, esse dia a dia, esse acompanhamento. Mas e quando a gente não acerta esse ritual? Quando a gente não acerta o processo? Como é que impacta o negócio? Como que é isso no dia a dia para vocês? A gente contratou a Fenício também no ano passado, né? Fizemos um trabalho lá de 6 meses e implementamos justamente isso, né? Tentar profissionalizar o dia a dia da equipe de vendas ali, porque era justamente isso. Tinha ideia de querer crescer 20% no ano, deixava o ano passar e lá no final tu via se tu cresceu ou não. E passava o ano ali fazendo a mesma ação de sempre, né? Então, a gente implementou lá muito a questão de ter metas práticas, né? Atividades práticas é a meta. Então, a meta
o objetivo é crescer 20%. Então, para nós chegar nisso, o que a gente tem que fazer na prática a cada semana? Então, a gente foi implementando isso, né? Botamos ali reuniões práticas, ações práticas semanal. A equipe até consegue enxergar isso melhor, porque a meta parece que diminui. Uma coisa é cobrar dele crescer 20% no ano. Que Outra parece coisa é cobrar uma atividade que ele tem que entregar na próxima semana, isso, que é executável. muito mais curto, né? Isso. Então, a questão, se não der certo, é muito mais fácil de tu ajustar ali aquela prática menor do que tu querer ajustar algo macro lá no final, mexer na meta final. Então, não está dando certo ali a prática de atividade semanal. Ajusta alguma coisa ali e testa mais rápido também, né? Uhum. Legal. Então, também é muito rápido. mais fácil de ajustar, né? Caso não dê certo, né? Sabe que, Felipe, essa prática que vocês estão aplicando para a área comercial, para a área de vendas, ela é uma prática que tem atingido diversas áreas de negócio, porque todas as áreas de negócio têm suas metas, e as metas eram de longo prazo e era difícil de executar. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas há muito tempo. E muitas vezes a gente se deparava com situações críticas de entregas de projetos, porque sempre tem, às vezes, aquele programador que tem uma visão otimista das coisas, que fica empurrando e tal, e às vezes não sabe a complexidade do que ele tem que fazer, e deixa para fazer a entrega quando começar a se preocupar efetivamente, quando faltava 2, 3 semanas para um projeto, sendo que já tinha desperdiçado 1 mês, 2 meses ali, sem ter feito aquele trabalho do dia a dia, né? Então, dentro disso, foi desenvolvido, principalmente para as áreas de tecnologia, uma metodologia de projetos ágeis, que a gente chama, que nada mais é do que isso que vocês estão falando agora, que é a gente conseguir pegar e desmembrar uma atividade em atividades menores, fazer reuniões mais cotidianas ali, falar para o teu pessoal que a meta que ele tem que fazer não é aquela meta do 3 meses, mas é a da próxima semana, e fazer esses ciclos de cobrança e de ajustes mais rápidos, né? Então, facilita muito, acho que, o processo de gestão, né? E uma coisa importante também não é só ter métricas de crescimento, mas sim como que eu faço para crescer saudável, né? Isso. É muito comum hoje startups aí receberem investimentos altos e eles crescem muito em faturamento, e aí tu vai olhar os números, a empresa está perdendo dinheiro, né? Quanto mais eles crescem, parece que mais Queimando tá caixa. dinheiro. Queimando caixa, a lucratividade é baixa, e eles estão simplesmente rodando dinheiro porque querem expandir o mercado, e eu acho que sim, é importante eu ter cases de sucesso, e vão ter empresas que têm um potencial legal que eu vou diminuir a minha margem, agora isso não pode ser regra, né? E uma coisa que eu gosto muito da cultura da Sumódulos, eu inclusive falei para os guris isso, é que hoje vocês seguem muito as regras criadas por vocês mesmos, né? Então, assim, cara, eu não vou vender produto só por vender. Nós temos algumas regras mínimas de quais são os níveis de desconto que eu consigo chegar, e, cara, o vendedor bate na porta e fala, Felipe, eu preciso que tu assine aqui 10%, e a resposta é não, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso, Felipe, porque eu acho que é um diferencial Exato. importante, né? E poucas empresas têm isso. E não só isso, também questão de qualidade de produto, né? Que o nosso mercado é um ponto forte, assim, né? Tem empresas que optam por trabalhar com produtos abaixo da norma ali, mais baratos. E a gente opta por não trabalhar. Então, tu perde aquele nicho do mercado que quer preço, que é um produto de baixa qualidade, que tu poderia crescer em faturamento naquele primeiro momento ali, porque a gente pensa a longo prazo, né? Nós temos ali um nome de 38 anos, para nós é mais valioso manter o nome e seguir com um produto de qualidade, mesmo que tu não vá crescer naquele primeiro momento. Com a velocidade tão que rápido, quer, mas tu mantém, né? Porque é meio ilusório, né? Tu cresce em faturamento, mas tu começa a perder mercado a longo prazo, começa a fechar a porta, começa a se queimar com o cliente, começa a ter boatos ali que a tua empresa trabalha com produto de baixa qualidade, né? Então, surge muito concorrente ali que entra no mercado dessa forma, nos atrapalha bastante num período de tempo menor, nos tira uma fatia de mercado, e tem vários casos aí que a gente viu a empresa entrar no mercado, faz aquela fumaça inicial ali, começa a regredir até que some. E a gente segue ali. E é impressionante, né, Gaspar? Desculpa, perdão. Não, mas é impressionante como as empresas de longo prazo, longevas, como elas se preocupam
com que o crescimento seja sustentável, saudável, né? Sabes que essa tua fala me lembro quando meu sócio, nós também dizíamos muito isso. Às vezes nós éramos chamados para fazer sistemas onde nós não dominávamos aquela tecnologia e ia ser um baita negócio para nós em termos de faturamento. E a gente abria a mão deles e indicava, de repente, algum especialista, porque um dos valores que nós tínhamos na nossa empresa é que a gente nunca ia ofertar nada daquilo que a gente não pudesse entregar com competência. E eu acho que isso é um compromisso. E tem no episódio passado, eu citei um livro de um cara chamado Jim Collins, que era Feitas para Durar. Conheço. Esse cara escreveu, posteriormente a esse livro, um outro livro chamado Feitas para Vencer. E esse Feitas para Vencer tem muito a ver com a fala de vocês ali, com a posição de vocês a seu modo. Nesse livro, ele fizeram o seguinte, eles pegaram 1.400 empresas e eles foram identificar empresas que durante um grande período elas estavam estagnadas, ou seja, eles tinham que ter pelo menos 15 anos dessas empresas operando de uma forma medíocre, no sentido assim, média, mediana, sem grandes saltos de faturamento, e que lá pelas tantas elas tiveram uma inflexão e começaram a crescer com excelência e qualidade. E essas empresas, além de terem feito esse movimento, elas perduravam ao longo do tempo. Então, é uma continuação daquele estudo que eles tinham feito do Feitas para Durar, né? E o ponto que mais chama a atenção deles nesse aspecto é exatamente o que você falou, que você aplica na sua empresa. É a disciplina, né? É não fazer qualquer coisa a qualquer preço, é ter um foco e garantir que aquilo que era um valor essencial da empresa se preservasse mesmo com a mudança de geração. E eles identificaram esse esse é o foco do livro dele, o Feitas para Vencer. Porque é difícil ter os dois, né? O resultado a curtíssimo prazo, muito rápido, e manter a base da empresa a longo prazo, né? Normalmente uma decisão conflita com a outra naquele momento ali. E a tendência de tomar a decisão na emoção do momento ali é sempre querer... Né, às vezes é mais fácil tu aceitar, né, a entrada de um faturamento no caixa, Sim. né? O nosso amigo, o professor Marconato, que esteve aqui, ele tem uma frase, né? Ele sempre diz que faturamento é ilusão, né? Faturamento é vaidade, o lucro é sanidade, mas só o dinheiro é realidade. Então, cuida do teu fluxo de caixa, porque mesmo que tu fature bem, se tu tá com um produto de menor qualidade, né? E tu gerou mais grana no teu... Esse produto pode te dar mais incômodo, mais devolução, né? Pode dar mais rejeição de mercado, então esse faturamento vai se esfarelar. Né? E é interessante como isso tudo se conecta com uma fala que às vezes pode parecer pejorativa, mas não é, na verdade, que é fazer o básico bem feito, né? Então, muitas vezes a gente pode ter uma tendência de querer inovar, e inovar é importante, por favor, não estou aqui defendendo a não inovação, mas a inovação ela é importante. Mas também esse dia a dia é muito importante, e a gente não pode abrir mão de fazer o do dia a dia bem feito em prol de querer reinventar a roda, né? Então, eu acho que, claro, obviamente as duas coisas são importantes, mas acho que um recado principal é sempre cuidar da base, né? Cuidar do dia a dia bem feito. Existe uma forma de tu poder crescer o teu negócio. Tu tem que sempre procurar. Imagina, nós estamos num mercado que cada vez mais as inovações têm uma velocidade grande. A empresa não pode ficar para trás, né? Mas, assim, existe grande possibilidade de crescimento, e esse livro traz um pouco disso, é que essas empresas elas conseguiram inovar melhorando aquilo que elas já faziam bem feito, né? Mas a disciplina é muito importante. E acho que assim, inovar também não é só tecnologia. Isso. E não é só coisas mirabolosas, né? Exatamente. Acho que uma coisa bem legal que vocês fizeram lá também, que foi uma inovação interessante, é a questão dos treinamentos para os instaladores, né? Que, o instalador, ele é... Até depois passo a bola para te explicar mais, mas assim, eu entregar cursos para os meus clientes, cara, é uma coisa que entrega muito valor, né? Queria que tu comentasse um pouquinho de como que foi essa decisão e essa estratégia de vocês, Felipe. Isso é uma coisa também que a gente pensa bastante lá, porque a tendência de toda empresa é buscar cliente novo, né? Buscar o cliente que está na concorrência e trazer para ti. E a gente entende lá que antes de buscar um cliente novo, um resultado que
inicialmente vai dar muito mais resultado para a empresa é tu fortalecer o teu parceiro que já está contigo ali e fazer ele crescer também. Porque ele já é teu parceiro, vai continuar comprando de ti. Se nós lá, por exemplo, treinar um parceiro para aumentar a linha de produto dele, ele ter mais trabalho, ele ganhar mais e já é nosso parceiro, já tem um relacionamento, já tem a conexão com a gente, ele vai crescer junto com a gente lá. O efeito colateral do crescimento dele é o crescimento de vocês. Fortalecer um parceiro que já está com a gente ali. Que é o que a gente tem mais de valor hoje, é o parceiro com a gente ali, né? Excelente. E sempre que a gente busca lá um cliente da concorrência, vem a contrapartida e ele vai num cliente nosso. E aí fica essa guerra que normalmente vira só preço, não tem nada de valor nisso. Exatamente. E ninguém ganha mais nisso aí, né? Emílio, olha só como isso faz todo sentido com o que ele falou em relação a quando ele olha para dentro dos colaboradores da empresa dele e diz, olha, eu quero que meus colaboradores se sintam bem aqui também. Agora ele está olhando para fora para os parceiros que podem, então... Exatamente. Ele cuida de todo o ecossistema, né? Isso é Exato. muito importante. Cuidar do ecossistema que está à sua volta, né? Isso. E aí, acho que é interessante também posicionar que a Sumódulos está no mercado da construção civil, né? Do setor imobiliário, e que é um mercado super interessante, né? E estava olhando um dado esses dias, nós temos hoje aproximadamente 168 mil empresas construtoras no Brasil, né? Então, esse número ele cresceu 40%, 50% nos últimos 10 anos em número de empresas. Né? E quando a gente olha para o crescimento do setor no Brasil esse ano, aliás, desculpe, em 2025, o crescimento esperado é em torno de 2,3%. Se a gente comparar esse crescimento de 2,3% com a inflação do país nesse momento, a inflação está em torno de 4,5%, 4,8%, a gente tem um crescimento estável ou ligeiramente negativo, por assim dizer. Ou seja, tu tem mais players trabalhando e tem menos crescimento. E aí a gente olha para a Sumódulos crescendo num mercado que nesse momento está um pouco mais complexo, um pouco mais estável, né? E aí um recado importante que o Felipe nos traz aqui, que é cuidar primeiramente do ecossistema e... né? E tem a ver com a fala do episódio 2 que teve com o Gabriel, onde nós tratamos sobre o custo de aquisição de clientes, né? Então, como é importante tu manter bem a tua base, né? Isso que você faz é maravilhoso. Porque acho que é muito mais prejuízo tu perder um cliente parceiro teu do que tu não trazer um cliente de fora. É mais caro, né? É mais caro, né? E muita gente, a gente esquece de olhar para dentro ali, de manter a base da empresa e quer sempre algo mais. E não faz o dever de casa ali, que é manter a base, manter a estrutura, né? Exatamente. E o que vocês têm trabalhado, Felipe? Agora, claro, tu trouxeste o exemplo dos cursos, mas como que vocês trabalham para manter esses clientes ao longo dos anos? Dando prioridade para o cliente que é nosso parceiro, dando a oportunidade sempre para quem está com a gente. Tem empresas ali que eu não vejo muito sentido, assim, tu dá uma condição melhor para um cliente que não é o teu parceiro, porque tu quer trazer ele, e o cara que está ali contigo ali tem uma condição, às vezes, pior que um que não é o teu cliente. É eu não vejo tanto sentido nisso, porque é muito pior tu perder o teu parceiro ali que possa ficar sabendo ali que tu faz uma condição melhor para outro, e ele pensa, eu sou parceiro dele há 10 anos, e meu concorrente aqui, que nos clientes são concorrentes entre eles, né? Sim. Tem uma condição melhor que eu, e ele nem é parceiro, ele compra de outro lugar, né? O que justifica a minha fidelidade a ti se você me trata da mesma forma ou, de repente, pior do que aquele que está chegando agora? E eu já estou aqui contigo nessa caminhada há um bom tempo, né? Então, tem essa cultura de sempre querer trazer coisas de fora e não olhar muito para o que tu já tem ali e fortalecer o que já tem, né? Perfeito. E, Felipe, te perguntar uma coisa, especialmente no caso da Sumódulos, né? Vocês passaram recentemente por uma mudança grande, né? De geracional, de sucessão familiar, da primeira geração para a segunda geração. E eu entendo que, eventualmente, nessas trocas, e ela não é uma chave que liga e desliga, na verdade, eu imagino que tenha sido um processo um pouco mais longo, né? E quais foram os desafios ou quais são os desafios desse processo? Porque também a gente não está falando só de uma troca de gestão, mas a gente está falando muitas vezes até numa troca de diferentes perspectivas sobre o negócio, né? E aí tem coisas que eu imagino que ficam, que são a base da empresa e outras coisas que eventualmente vocês ajustaram na rota, né? Se pudesse contar um pouco desse processo. É exatamente isso, né? É uma troca de gestão, de forma de trabalhar que se tinha em gestão anterior, da mudança de mercado e da mudança das pessoas também, que mudam muito, né? Então, a gestão anterior
foi toda a base que a gente aprendeu. E a gestão anterior sempre tem uma dificuldade de trazer coisas novas de gestão mais recente. E nós, hoje, a gente está num momento que a gente está meio no meio do caminho entre gestão, né? Entre a antiga e entre a nova que ainda está vindo. Nós estamos ali no meio. Que eu já estou há 17 anos na empresa, a empresa tem 38. Tem essa nova geração que está vindo que tem que entender ela, que já nem é mais a minha geração. Tem a minha geração e tem a anterior ainda. Sim. Que tem muito valor também a anterior, né? Não tem como entrar numa empresa e querer descartar tudo que foi feito antes, que formou a empresa toda, e substituir por uma nova forma. Então, a gente tenta pegar tudo que tem de bom de cada uma e bolar um equilíbrio entre gestão, né? Porque não é só a anterior, mudou muito a forma de trabalhar, a gente enxerga isso na prática, né? E não é só a nova também. E, às vezes, o empresário, às vezes, confunde. Que é, eu quero virar um Google, todo mundo pode chegar e fazer o que quiser. Não é bem assim, né? Não. E também não é igual à anterior, que é aquela forma de trabalhar que é só trabalho, só disciplina. Tem que ter um ambiente bom, a empresa tem que ter um ambiente bom, tem que ser onde o pessoal se sinta bem ali para trabalhar. Antigamente não se valorizava tanto isso, igual hoje, né? Mas é inviável hoje em dia tu implantar um modelo, até mesmo porque as pessoas entendem que boa parte do tempo elas vão estar dentro daquele ambiente ali, né? Então, se aquele ambiente for só um ambiente de agruras, não tem como a pessoa suportar isso aí por muito tempo. E hoje em dia, num mercado competitivo, a pessoa que se sente mal num ambiente desse, naturalmente ela vai fluir para outro. Né? Só vai trabalhar com supervisão. No momento que não tem a supervisão ali, que não tem como manter 100% do tempo, ela já não vai trabalhar. Então, se auto-sabota, né? Isso, exatamente. Ô Gaspar, eu queria trazer um ponto aqui correlacionado à história da Sumódulos, e eu acho que ele não estava inicialmente na pauta, eu acho que é uma surpresa boa. E eu fiquei pensando o seguinte, porque hoje, pelo que tu comentaste, vocês já assumiram, né, a liderança, né, e a geração antiga, ela aos poucos foi saindo e, obviamente, foi tendo essa transição. Mas eu acho que é interessante também que a gente reflita sobre o momento em que as duas gerações estão trabalhando juntas no negócio, né? E aí eu acho legal, o Gabriel também queria trazer o caso deles, porque na Fenício ele e o pai dele são dois sócios e eles conduzem negócios juntos, né? E eu acho que é uma experiência também super interessante de trazer, porque são duas gerações diferentes, né? Em tese com formações diferentes, culturas diferentes e que estão no mesmo barco puxando e crescendo o negócio da Fenício, né, Gabriel? Sim, bom ponto, né? Mas, cara, tem uma vantagem que, assim, nós somos bem parecidos, né? Tu conhece os dois aí. Então, não teve muito essa briga que tem entre gerações, né? Acho até pelo fato do pai ter trabalhado muito tempo na TOTS, por exemplo. Então, a parte de tecnologia sempre foi um core muito grande da Fenício, né? Então, acabou facilitando muito esse trabalho, né? E uma coisa que eu vejo que é interessante também hoje, não só com o Sandro, né, meu pai, mas com o meu outro sócio, Faccioni, também, é que a gente consegue fazer uma separação muito de território, né? Em cima de nós estarmos muito espalhados. Então, o pai não está próximo da aposentadoria aí, mas já está na praia, né? Então, ele acaba pegando muito a parte lá da CAT, da CIF, de toda aquela região lá. O Faccioni toda a parte ali da Serra e eu acabo focando mais em Porto Alegre, né? Porque acho que no nosso segmento, a parte do presencial tem um impacto muito grande, né? Então, a gente focou muito em estar presente nas instituições grandes de cada uma dessas cidades, né? Então, acho que isso teve um impacto muito, muito grande assim, no nosso crescimento aqui do sul do Brasil, né? É interessante, né? Porque quando a gente fala em negócios familiares, como a Sumódulos, eu não sei se eu enquadraria a Fenício como um negócio familiar, mas eu quero também trazer um negócio nosso de casa, né, da minha esposa. E eles estão também nesse processo aos poucos, de transição na empresa, uma indústria de 40 anos, 41 anos agora. E é interessante como o seu Carlos, né, ele diz o seguinte: quando ele aperta o botão do elevador e ele sai da casa dele para a empresa, lá embaixo ele é o seu Carlos, ele é o presidente da empresa. Quando ele aperta o elevador e sobe no final da tarde, ele é o pai. Né? Então, eles têm dois sistemas, né? O sistema familiar e o sistema do negócio,
que eles precisam coexistir e que muitas vezes a gente, ao mesmo tempo que são coisas inseparáveis, mas eles tentam sempre gerir essas diferenças para que as diferenças contribuam, mas e que não minem, né, a realidade do negócio, né? E essa preparação da sucessão, eu imagino que deve ser um ponto fundamental aí para garantir o sucesso. Tem várias fases nisso, né? Tem a fase de quando a gente inicia na empresa, que o pai lá sempre, várias vezes ele falou, lá no início, que a gente chegou muito despreparado, né? Nunca tivemos nenhuma preparação. Aí fizemos ali 17, 18 anos, nos convidou para trabalhar, porque era filho. Sim. Só por isso, né? Aí chega muito despreparado. Então tem muito conflito no início para ele tentar nos ensinar. E aí ele é o teu chefe e é o teu pai ao mesmo tempo. Né? É difícil, né? No início ali. Então teve essa fase do aprendizado, que demora bastante, da gente começar a entender a mentalidade de ter um negócio, né? Depois tem a fase da gente começar a criar autoridade ali dentro, porque a gente entrou... Eu não entrei como filho do dono, eu passei por todos os setores no início, né? E aprendi tudo. Então, para a gente conseguir depois gerir ali o negócio, eu tenho que saber como fazer também, né? Então, teve toda a fase do aprendizado, de começar a entender, de começar a ter autoridade, que demora um tempo também. E depois tem a fase de mais um conflito lá na frente, que é a gente começar a estudar coisas novas e ver coisas novas e tentar trazer para a empresa. Tem uma resistência inicial da gestão anterior e mais o tempo dele começar a entender aquilo e aceitar e a gente conseguir mesclar isso. E lá no final ainda tem a fase dele sair totalmente da operação e continuar indo para a empresa sem função já. Que ele, por um tempo ele acabou indo para a empresa pelo apego ao negócio. Ele saiu do nada, né? Criou do nada. E tem que ser respeitado, né? Com certeza. Então, tem todas essas fases aí que são naturais aí que a gente passa com a sucessão, né? Uma coisa que eu percebo muito em empresas que mesmo sendo duro, conseguem fazer essa transição ali, isso é claro, é um traço muito claro. Eu vejo isso quando ele fala na Finícia, eu vejo isso na tua fala, Felipe, e também vejo na fala que nós tivemos com um episódio com a Pacara aqui, que está fazendo essa transição também e tal. Esse aspecto de autoridade, ela é legitimada na medida em que você começa lá embaixo e começa a mostrar que tem condições de fazer de percorrer esse caminho, de aceitar. E é muito legal você trazer isso, porque muita gente acha que é simples. Então, assim, quando uma sucessão normalmente falha, é aquela sucessão que ela é imposta e não é legítima. E pulou etapas não tem autoridade, entende? E é etapas. muito importante tu falar isso, porque não é simplesmente pegar o filho... Aí vai ser, ele tá lá porque é o filho do dono, não tem mérito nenhum. Exato. Não conhece o negócio, caiu de paraquedas. Isso é muito comum a gente ouvir em empresas que não conseguem fazer esse processo, né? A equipe tem que reconhecer. Tem que ter um reconhecimento e é importante para que você também se sinta muito bem e à vontade de percorrer esse caminho. Dizer, olha, eu estou aqui circulando entre vocês, eu estou de cabeça erguida, porque você sabe que eu comecei lá embaixo, eu passei... A história da Pacara também é muito similar a isso. A filha que entrou, ela disse, puxa, eu estou estudando aqui, meu pai me botou lá no almoxarifado para poder... E hoje em dia, ela diz, graças a Deus, ele fez isso aqui, porque hoje eu consigo ter legitimidade para conversar com todo mundo da empresa e todo mundo sabe que eu não caí de paraquedas ali. E isso é muito importante, né? O meu salário inicial foi R$500, inclusive, quando eu entrei na empresa. Lá começar do básico, né? Exato. Tem outro caminho, né? É uma construção, né? E uma curiosidade especial, porque tu tens um irmão, né? O Fernando, né? Como que vocês fizeram essa organização dos papéis, né? Porque, no final das contas, acho que muitas vezes também tem essa ideia de como que cada um contribui e não haja sobreposição, né? Aí também tem fases... Quando a sucessão é com irmãos juntos ali, né? Tem a fase inicial que tu acaba levando um pouco de coisa pro lado pessoal do irmão. Aí a gente começa a aprender que não é por esse caminho, que tem que pensar como profissional, né? E a gente teve sorte lá de, naturalmente, cada um ir se encaixando em setores diferentes da empresa e bem separados um do outro. Com características distintas natural, e competências distintas. Isso. Então, hoje, um completa o outro lá e um ajuda muito o outro. Não tem um conflito entre nós, porque a gente
Nunca sentou para conversar sobre isso e aconteceu naturalmente. Ou seja, é de tal forma bem feita esse processo que você entende que o melhor para ele é estar naquela posição e ele entende que você estando naquela posição Sim. faria melhor que ele. E Então, ele isso sabe é muito que legal. eu estou dando o meu máximo e eu sei que ele está dando o máximo Essa dele lá, cada um no complementariedade seu setor. E pela experiência de vocês, e Gabriel, me dirijo a ti, como que as empresas que estão crescendo, né, e todos os cases que vocês têm acompanhado, para onde elas estão mirando em 2026? Eu diria que muitas delas nem elas sabem, né? A gente comentou um pouco disso antes, assim, mas é muito comum as empresas, principalmente com o crescimento da tecnologia, hoje elas estarem perdidas e quererem crescer muito rápido e dar passos muito mais longos do que deveriam, né? Então, de novo, eu vejo muito isso em planejamentos de empresas que falam, cara, no que vem eu quero ter IA em 50% da empresa, então vai estar em todo o meu atendimento, vai estar em toda a parte de envio de contrato, envio de proposta, vai estar nas minhas análises dos meus indicadores, vai estar em toda a parte financeira, toda a parte de análise de novos produtos. E aí tu vai fazer um diagnóstico, uma investigação nessa empresa, os caras não têm um conceito do que é um cliente ideal para eles, eles não têm uma boa separação da base de clientes, eles não têm muito bem analisado se o vendedor está explorando 100% da carteira, eles não têm uma boa precificação. Não tem um pipeline definido, não tem um nada. pipeline, ou seja, está tudo um caos, e aí o cara quer largar todas essas informações muito mais importantes, sólidas, a base da empresa dele, para colocar IA, porque ele acha que está na tendência. Então, eu acho que sim, IA é importante, eu preciso implementar no meu negócio. Quem não está estudando vai ficar para trás. E eu não posso deixar para trás os 90% da minha estrutura da base, que são muito importantes, né? Então, a gente fala muito em simplificar vendas complexas e muito disso vem de eu ter o básico bem feito, né? Antes de colocar coisas mais complexas dentro da minha operação, né? Então, eu vejo muita empresa querendo fazer avanços que deveriam estar em 4, 5 passos para frente, sem ter coisas básicas, fundamentais antes, né? E eu vejo uma dificuldade, assim, uma previsão até talvez pessimista minha, né? É que ano que vem, cara, vai ter muita empresa penando, derrapando e até perdendo velocidade, diminuindo por falta de decisão estratégica boa, tá? Querer colocar coisas muito complexas na frente sem ter coisas básicas estruturadas e isso perde, que é o que a gente comentou muito, né, no último episódio, que a IA ela vai me servir muito não como pensar para o meu negócio, mas automatizar tarefas que já estão funcionando, né? Então, se eu automatizo uma tarefa que não está funcionando, cara, é óbvio que a coisa não vai funcionar, né? Todo o processo de informatização, e aí entra uma área que eu atuei muito, assim, ele tem que ter um pensar antes de como que isso que eu quero informatizar funciona sem o sistema anteriormente. E se tiver uma bagunça e tu jogar sobre essa bagunça um sistema ou quiser trabalhar, tu vai estar informatizando uma bagunça. Então, primeiro, vamos dar uma organizada na casa, vamos dar um passo anterior, vamos planejar bem como que a gente faz, como que a gente vende, como que... E a partir daí, tu coloca daí um elemento que vai impulsionar e que vai dar produtividade em cima disso, senão... E até já para está funcionando, né? Exatamente. E até para não ficar muito generalista, né? Mas deixa eu dar um exemplo prático de uma coisa que eu vejo acontecer muito, tá? As empresas... tudo agora é IA. E aí a gente comentou nisso, né? Tem muitas empresas de agente de IA para prospecção que elas nada mais são do que um chatbot um pouquinho melhorado, né? Perfeito. Então a empresa contrata um agente de IA e ela fala, bom, os meus vendedores eles fazem aqui 50 prospecções por dia, eu vou passar a fazer 1000 por dia. Só que aí eles não têm um bom discurso alinhado. O pitch deles é muito mal feito, o foco é só na empresa, não tem um foco no cliente. As automações para quem entra numa mídia paga, por exemplo, o vendedor hoje ele pega um texto gigantesco, copia e cola, inclusive aparece aquele ver mais no WhatsApp, né, de tão longa que é a mensagem. Ele não tem a estrutura de apresentação de preço bem definida, porque é tudo pelo WhatsApp. Então, o processo já está ruim e o cara vai querer automatizar isso com um volume maior, com um custo mais alto. Esse é um ponto fundamental, porque a tecnologia, de novo, ela não é só sobre a tecnologia em si, mas ela, na verdade, sobre uma cultura e ela precisa estar alinhado às regras do negócio, à estratégia do negócio, né? E aí eu queria perguntar para o Felipe, e eu sei que vocês na Sul Módulos, vocês estão trabalhando muito essa questão da tecnologia
para escalar esses processos que vocês já estão desenhando há um bom tempo, né? Como que a tecnologia e dados e IA, de uma maneira ampla, estão hoje na estratégia de vocês para 2026? A gente está iniciando agora o trabalho com a Devin lá, de implantação de IA. E a nossa ideia com a IA é melhorar o dia a dia da pessoa ali dentro. É usar a IA para fazer tarefas ali que seja muito repetida, que otimize o tempo dela para a pessoa ter mais resultado. Né? Não é trocar uma pessoa por uma IA, porque várias áreas assim não podem ser substituídas sem ter o contato humano, né? Tem que ter um atendimento, né? Então, a nossa ideia é usar a IA para otimizar o trabalho da pessoa. E eu acho que tem muita gente que acha que a IA vai substituir muita gente no mercado, mas eu acho que vai substituir quem não souber usar a IA futuramente. Perfeito. Quem souber usar é que vai conseguir seguir evoluindo. Né? Mais do que substituir a ideia, e sabe que isso é super recorrente. Toda vez que vem na mesa uma conversa sobre IA, vem a fala de quem está querendo implementar ou vem a fala de quem vai produzir isso. E esse eu acho que é um grande discurso. Esse é um discurso assim, recorrente, né? E a questão não é substituir pessoas, mas sim processos que estão naturalmente burocratizados ou que não são processos produtivos ou que não necessitam de uma inteligência humana para serem bem desenvolvidos. Então, nos processos de vendas, né? Quanto de tempo e de esforço de equipe de vendas se utiliza hoje, por exemplo, para trabalhar com leads ou com oportunidades que não são adequadas para aquilo que a empresa efetivamente quer. Então, tu pega lá e larga uma carteira com 100, 200 prospects, o pessoal fica se debatendo em cima daquilo ali, gastando um tempo enorme, e quando, na verdade, daquilo ali, se fosse efetivamente feita uma análise mais crítica, 10% daquela carteira eram clientes que efetivamente deveriam passar para a equipe de venda trabalhar. Então, eles ficam muito mais tempo gastando energia com algo que não traz resultado. Então, eu acho que a IA ela tem um poder muito grande de fazer com que esses processos sejam menos dolorosos para as pessoas. E as pessoas precisam entender isso. Então, não se trata de substituir pessoas, mas sim processos que podem efetivamente ser agilizados através da tecnologia. Né? Eu acho que é legal, Gaspar, acho que a título até de exemplo de um cliente nosso, que acho que ilustra bem essa situação. O cliente ele tem hoje a matriz dele nos Estados Unidos, né? Então, obviamente que ele tem que cumprir todas as recomendações tributárias aqui com a Receita, compliance, né? O compliance aqui com o Brasil, mas o resultado dele precisa todo mês ir para a matriz americana e, obviamente, seguindo o padrão do que é a contabilidade americana, né? E isso era uma dor para ele, era toda a equipe de controller 5 dias no mês, 5 dias úteis, trabalhando e processando esses dados para transformar... Ao final de cada período, né? Exato, um faturamento hoje de quase 700 milhões anuais para transformar isso para a realidade americana. Hoje, com a solução que a gente criou junto com o cliente, isso foi legal, porque foi uma solução criada a muitas mãos, né? Esse processo todo ele não dura 1 minuto, né? Então, ou seja, mas aquelas pessoas que estavam lá na controladoria, elas não foram embora, elas não foram demitidas, né? Elas foram, o trabalho foi realocado para uma inteligência, né? Como que agora eu passo de um processo manual para um processo de colocar inteligência em cima daqueles resultados, né? Sim, elas estão produzindo mais, né? E correndo menos, né? Isso é uma coisa que, enfim, já falamos, falei muito com o Felipe também, isso também, né? Eu diria que assim, talvez 80% das empresas que a gente faz um diagnóstico e começa a trabalhar, mais até, tá? Os vendedores, eles sempre falam que estão na correria. Bom e aí, ponto. cara, tu vai olhar o que o cara tá fazendo, ele tá produzindo nada. Ele tá correndo igual uma barata tonta lá, porque ele tem que refazer coisa no sistema que não tá otimizado, ele tá tendo que fazer um monte de envio de mensagem, copia e cola, porque não tá sendo feito de forma automatizada. Então, ele passa 80% do tempo dele fazendo coisas burras que poderiam ter sido automatizadas, ou por simplesmente uma automação mesmo de mensageria, ou por uma organização melhor da forma que o sistema e o CRM é construída. E aí ele acha que está correndo e ele está realmente fazendo muitas coisas, mas ele não está trabalhando, existe ele não o está esforço, produzindo, mas não né? existe o resultado.
Exatamente. Não é alguma coisa que traga resultado. Então, são muitas atividades falando de preenchimento, preenche no CRM, preenche no ERP, faz... Perfeito. Cara, isso, além de ser improdutivo, pode gerar pontos de erro, porque o humano vai digitar alguma informação, ele tem que refazer essa informação em vários pontos. Então, nesses aspectos, a automação e elas pode ajudar muito mesmo. E onde é que é o problema, né? Acontece que daí o vendedor ele acaba dando menos atenção a clientes-alvo, né? Clientes que ele deveria estar dando uma importância maior. E acho que uma coisa legal, eu não sei se vocês faziam isso antes, né, Felipe? Mas tu mencionaste que vocês estão fazendo agora, é a questão de visitas presenciais a clientes maiores, né? Então, eu automatizando algumas coisas, eu consigo liberar meus vendedores mais sêniores que deveriam dar uma atenção maior a clientes que me trazem uma receita muito melhor, né? Que tu esse é um grande exemplo aí, né, de automatizar o processo interno para liberar a pessoa para fazer algo de muito mais valor, né? Porque uma IA não vai visitar um cliente, né? Exatamente. A IA vai organizar a casa ali do trabalho dele, que vai conseguir liberar tempo para ele visitar um cliente, que é um trabalho que tem muito valor para a empresa, criar uma conexão, né? Perfeito. Então, a nossa ideia com IA é justamente essa, tirar o trabalho, é fazer a pessoa ter um trabalho com mais valor e conseguir ele crescer também junto. Ô Felipe, em relação... Porque aqui a gente falou em muitos rituais, né? Desde o início desse episódio a gente está falando em rituais, em fazer o básico bem feito, em rotinas, em processos, né? Dentro da tua experiência e da tua prática diária como CEO, quais são os rituais básicos do dia a dia que não podem faltar para o negócio seguir crescendo? A gente mudou bastante isso com a consultoria ali da Fenício ali. Porque antes a gente tocava o dia conforme o que ia acontecer, né? E era muito reativo ao dia a dia, né? O que surgisse ali a gente saía resolvendo, né? E uma coisa que a gente conseguiu bastante foi organizar o nosso dia a dia e conseguir ser objetivo nas atividades que a gente tem. E uma das ações foi realmente criar esses rituais aí, né? Então, por exemplo, a equipe de vendas passava mais solta durante o mês inteiro e tinha a meta ali, que era só um número, e final do mês, praticamente tu ia ver se bateu ou não. Não tinha uma coisa prática buscando, né? Então, a gente começou a implementar isso, priorizar os negócios que são mais importantes. Uma vez por semana ter uma reunião semanal com a equipe, que a gente traz todo mundo, busca práticas que um vendedor fez para mostrar para os outros. Compartilha conhecimento. Isso. Muito bom. E conforme a gente foi implementando esses rituais, a própria equipe começa a enxergar que dá resultado, já começa a trabalhar na semana lá, já pensando na próxima reunião para trazer de exemplo. Então, são ações que a gente fez práticas, né? Buscando um objetivo ali, ao invés de só ficar esperando o que o mercado vai comprar, que já nos deu um resultado inicial rápido, assim, né? Só de organizar o dia a dia, mostrar para a equipe o que é prioridade para eles e esse acompanhamento de unir mais a equipe e todo mundo puxar para o mesmo lado, pensar junto, se ajudar. E são coisas que são simples, né? Muito são simples. E exigem trabalho, né? O Faccione, ele disse que trabalhar dá trabalho, né? Isso. Então, assim, cara, não é uma coisa que nós vamos passar uma semana numa imersão e vamos criar um planejamento miraboloso. E nada com novo, IA. É o básico, né? Que a gente esquece no dia a dia, Exatamente. né? E fazer toda semana, né? Então, cara, toda semana, Joyce. Esse é um desafio também, que é a consistência, né? Não é tu iniciar aquilo ali, faz uma semana, fica legal, tal, na outra semana tu já não faz porque surgiu algum problema. Então, ou transfere a reunião e tal. A gente tem que ter consistência, persistência. E terça-feira de manhã, todo mundo sabe que tem a reunião da equipe de vendas, é sagrado. Então, já reserva o espaço na agenda, terça de manhã é reunião. Essa consistência é o que dá o resultado, né? E essa construção diária, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. E evita o que a gente chamava, eu trabalhei numa empresa alemã, e a ideia era mais ou menos aquela que tu espelhou ali. Lá no final do mês, vamos ver os números que chegaram lá. Então, a gente dizia que, olhando agora, assim, a gente tinha um sistema de montanha-russa, né? Então, tu tinha toda uma escalada, chegava naqueles... Nos últimos 4 ou 5 dias, para fechar as metas, o sistema ficava mais lento. E nós, da área de tecnologia, começamos a diagnosticar o porquê que o pessoal começava a pipocar telefonema. Olha, não está funcionando, o sistema caiu, isso e aquilo, o que acontecia?
nesses períodos em que era próximos de tu entregar os relatórios e as metas, o pessoal usava massivamente o sistema. Então, existia um desequilíbrio e a gente ficava, não, o sistema está tranquilo. Por quê? Porque boa parte do mês ele ficava ocioso. As pessoas não acessavam, não alimentavam, não trabalhavam. E aí, quando chegava naquele período, ia todo mundo para cima dele. Então, a gente dizia que era um sistema de montanha-russa, né? Os caras, tá lá, chegamos lá em cima, agora vamos descer, beleza, agora vamos só no próximo mês a gente começa a subir de novo. Então, fica essa maluquice. Então, a construção ela é muito mais lógica e muito mais fácil se ela for feita paulatinamente, semanalmente, constrói, verifica, corrige, né? Então... No final, todo mundo fica, né? Não fica aquele mês assim angustiado também, que você chega no final do mês, tem um estresse, né? Tu passa 3 semanas do mês reativo ao mercado e na última tu fica ativo para tentar fechar a meta. Né? E, às vezes, nem sempre tu consegue daí, né? Então, se for ativo desde o início, no final do mês não precisa dessa correria toda, né? Que bacana. Olha, por incrível que pareça, Gaspar, o nosso tempo aqui já passou, né? Que é impressionante quando a conversa é boa, flui, né? E aqui hoje a gente falou sobre diversos temas muito importantes, sobre rotinas para começar um 2026 com tudo, tecnologia, o impacto, de novo, de fazer o básico bem feito, né? E aí aqui eu queria direcionar e fazer uma pergunta para vocês, e iniciando por ti, Felipe. Depois desses quase 40 anos de história, né, da empresa de vocês, desse legado, da inovação, de respeitar essa história, né? O que te dá mais orgulho quando tu olha para a trajetória da Sul-Módulos? Eu acho que é o reconhecimento aí que a gente tem das pessoas do mercado, assim, quando alguém fala sobre a Sul-Módulos, né, o reconhecimento, o respeito que a gente conquistou, assim, né? Não é o resultado financeiro, não é participação de mercado, né, que a gente é bem relevante no nosso mercado, mas todo o congresso que a gente vai para fora e que participa o mercado todo, quando se ouve o nosso nome, a gente nota um respeito assim por nós, por a gente ser muito sério e transparente com todo mundo e justo com todo mundo, né? E isso acaba nos dando resultado em outras áreas, né? Nos dá oportunidade de negócio, né? A oportunidade vem pela confiança primeiro, né? Não é só pelo resultado financeiro ali, né? Então, às vezes tem empresas muito maiores que nós que acabam, que vem alguma oportunidade boa de algum produto importado, por exemplo, que já surgiu para nós, né? De conseguir importar um produto exclusivamente para o Brasil ali da nossa linha. Chegou em nós a oportunidade pela confiança que a gente tem, não por ser a maior empresa e por ser a empresa que mais iria vender aquele produto só no financeiro, né? Mas é pela credibilidade. Pela credibilidade, né? Pelo respeito que o mercado tem por nós, assim. Então, isso é uma coisa que nos dá satisfação de continuar esse trabalho, né? E é uma coisa que é bom de trabalhar dessa forma, assim, né? Exato. Gaspar, aqui acho que a gente pode ver que crescimento e longevidade está muito atribuído com o propósito e valores do negócio, né? Exatamente. A gente percebe na fala do Felipe, mas também na fala dos outros empresários que estiveram aqui conosco, que todos eles, quando a gente faz essa pergunta-chave, assim, do que te dá a satisfação não vem pela grana que eu recebi, por tudo mais. Ela vem exatamente por uma jornada bem feita e muito alicerçada num propósito que vai além do próprio negócio, de satisfação dos parceiros e tudo mais. Gerar valor, né? Gerar valor, é isso aí. E, Gabriel, para onde vocês estão indo em 2026? Qual é o propósito de vocês? Já que estamos falando em propósito, né, e objetivos também, para onde vocês estão caminhando em 2026? Boa. Nós estamos caminhando muito para o lado de integrar a tecnologia com o processo, né? Então, acho que a nossa parceria com a Devin vem muito disso também, né? Nós focamos muito em projetos de RevOps esse ano, né? Que é integrar as áreas, principalmente de marketing e vendas, junto com atendimento, olhando para a receita, né? Então, é comum que as empresas tenham separado isso. E aí tem uma briga clássica, né, entre o time de marketing e o time de vendas. Inclusive, a estratégia é diferente, o processo é completamente diferente, as ferramentas, inclusive, são diferentes, né? É comum o time de vendas ter lá um Pipe Drive, um Agenda da vida, e o time de marketing ter um RD. Ou seja, tudo completamente diferente, né? Separado. E aí o time de marketing sempre falando que, a gente gera os leads e os vagabundos do lado comercial não vendem.
E o time de vendas falando, pô, os Só leads gera de marketing porcaria. só gera porcaria. Então a gente focou muito em integrar isso, uma parte mais de processo. E agora, nesse final do ano, e muito em parceria, no final do ano passado, em parceria com a Devin, nosso foco é em, bom, agora eu quero também integrar processo com ferramenta, né? Então, como que eu faço para alinhar esses processos que são custosos, que geram retrabalho para o time de vendas, como o Gaspar falou, né? Integrar muito a tecnologia em processo de uma forma bem unificada, né? Então, acho que esse é muito o nosso foco aí de 2026. Que bacana. E Felipe, bom, a tua família, o teu pai, toda essa história, eles vieram até aqui, até os 38 anos, né? E o que tu tá projetando para os próximos 38 anos? Qual é o legado que tu e o teu irmão querem deixar com o trabalho da Sumódulos? Dar continuidade no trabalho que ele iniciou do zero, né? Que ele olha hoje e se orgulha lá. E é muito mais por isso do que pelo resultado, né? Porque hoje nós trabalhamos no negócio lá muito mais para dar continuidade no nome que ele construiu inicialmente. Depois a gente entrou e ajudou. Que, como eu falei, que a gente é bem respeitado no mercado, assim. E é seguir dessa forma, com parceria, com cada vez mais gente se parcerando com a gente, e nós ajudando cada vez mais pessoas também, crescendo Bacana. junto, né? E gente se desenvolvendo junto com a gente. É isso que a gente acha que a gente agrega, assim, bastante, né? Tem muita gente que começou com a gente lá e cresceu muito, tanto financeiramente quanto como pessoa, né? Como desenvolveu, evoluiu, né? Que bacana. Então, isso que a gente enxerga que é legal, assim, seguir um negócio por esse ponto, né? Porque só pelo financeiro não é difícil manter, né? Exato. E se a gente pudesse resumir em poucas palavras, né, Gabriel, o que é um negócio acima da média para a nossa audiência? O que tu consideras um negócio acima da média? Pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Pergunta só de 1 milhão de... Pergunta de 1 milhão. A pergunta de $1 milhão Só isso. Eu acho, e é algo que eu acredito muito, e está dentro da filosofia da Fenício, né? Empresas acima da média são empresas que conseguem executar o que foi planejado. E aí, quando eu executo o que foi planejado, primeiro, eu consigo medir se as minhas ações fazem sentido ou não, se aquilo deu certo ou não, e eu acabo fazendo melhores planejamentos, né? Porque quando eu não executo o que foi planejado, cara, eu posso planejar qualquer coisa, né? Eu vou crescer 100% ano que vem e tudo bem. Aí no próximo ano eu chego e agora vamos crescer 100% e a coisa nunca anda, né? Então isso faz com que, primeiro, as minhas metas elas sejam muito mais realistas. Isso faz com que eu seja muito mais pé no chão e que eu tenha um crescimento muito mais saudável, né? Eu acho que se preocupar em crescer saudável e não só aumentar faturamento com o lucro caindo é algo importante, né? Muito importante. E, bom, então, para finalizar aqui o nosso processo, Felipe, o que tu está buscando aí para 2026 para te manter acima da média? A gente está buscando essa inovação aí que a gente falou de implementar o IA no negócio, que a gente ainda não tinha feito e era um desejo nosso de tempo já. Legal. A gente não tinha achado ainda o caminho. A gente acaba buscando, pesquisando, mas sem muito conhecimento não é mais difícil de encontrar, né? A gente já fez uma boa reformulação aí com o trabalho do Gabriel ali com a gente, que foi profissionalizar a equipe de vendas, que como uma empresa familiar a gente acaba criando coisa muito da nossa cabeça ali, não pega uma ajuda profissional de fora para organizar, né? Então isso já nos deu uma boa ajuda ali e agora é implementar isso com a inteligência para otimizar cada vez mais processos ali e desenvolver o pessoal que está com a gente ali. Que bacana. Gente, e para quem quiser conversar mais com vocês, aonde que eles podem encontrar? Gabriel, quais são as redes sociais tuas e da Fenício? Boa. O LinkedIn da Fenício é Fenício. Então, se tu entrar no LinkedIn lá e colocar Fenício, vai ser o primeiro que vai aparecer. Ou, né, LinkedIn/Fenício Company, acha lá também. E o nosso Instagram é GoFenício. Então, G-O e Fenício. Que bacana. Felipe, para quem quiser conversar mais contigo ou com a Sumódulos, como que pode fazer para te encontrar? As nossas redes é Sumódulos, né, Instagram e LinkedIn. E a gente fica ali em Porto Alegre, a gente é do mercado de construção civil, construção a seco, né, focado mais em produtos aí inovadores de construção civil. E temos a nossa sede na Zona Norte ali,
Quem quiser falar comigo, é só ligar lá e pedir por mim que a gente recebe todo mundo lá e até por uma visita, conhecer a nossa sede, nosso negócio, o endereço do site de vocês, qual que é? É sumoso.com.br. Isso, perfeito. Gaspar, faça as honras do nosso encerramento. Bom, agora nós tivemos mais um exemplo de uma empresa que já não é novinha, né? Já passou da idade da adolescência, já é madura, mas é uma empresa que a gente viu que a transição geracional está sendo bem feita, né? E eu estava pensando nisso e me ocorreu uma frase que não tem nada a ver, não é da área de negócio, mas que tem a ver com essas empresas que são longevas, né? O Darwin dizia que a espécie que sobrevive não é a mais forte nem a mais inteligente, mas aquela que consegue se adaptar melhor às mudanças. E isso que vocês estão fazendo tem tudo a ver. Eu acho que vocês têm um belo futuro pela frente, principalmente porque esse futuro de mudanças, ele preserva aquilo que vocês receberam da família de vocês, do pai de vocês. E eu vejo que é a satisfação dele em dizer que tanto é orgulho seguir esse legado, quanto ele quer deixar isso como legado para a próxima geração também. Muito legal. Que alegria, Gaspar. Que bela reflexão para começar o ano de 2026, né? Muito obrigado pela tua parceria. Muito obrigado aos nossos convidados que estiveram aqui conosco, Felipe e Gabriel. Uma alegria enorme, uma honra poder recebê-los. Espero que a gente possa seguir esse bate-papo, essa parceria. Muito obrigado. Então, aqui, você que nos acompanhou até aqui, esse foi o 4º episódio do podcast Negócios Acima da Média. Né? Você também nos encontra no Instagram, no canal @SomosDevin, né? No LinkedIn também, SomosDevin. E, pessoalmente, você me encontra no @ImidioGT no Instagram. Gente, até lá, um baita 2026 para todos, que seja um ano de muita prosperidade, muita alegria. Valeu, até a próxima.